Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog do canal. Para você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, e para você que está acompanhando o meu trabalho aí desde o começo, muito obrigado. Quero ressaltar a vocês que o objetivo do canal no YouTube é trazer para vocês a informação de uma forma resumida, de uma forma simples e objetiva. Caso vou pegar um assunto mais detalhado, a gente vai estar postando aí no nosso site, que vai estar no link na descrição, ou na nossa página no Facebook. Sem mais papo furado, bora pro vídeo! A Segunda Guerra Mundial foi travada entre os aliados e o eixo. Os principais países que formavam os aliados eram o Reino Unido, Estados Unidos da América, a França e a poderosa União Soviética. Os principais países que formavam o eixo eram a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Império do Japão. A solução para pôr fim na Primeira Guerra Mundial foi um tratado de paz assinado entre os países europeus. O tratado chamava-se Tratado de Versalhes, que declarava a Alemanha culpada por todos os danos causados aos países vencedores. O tratado proibiu os alemães de investirem na indústria bélica, nas forças armadas, e os obrigavam a indenizar os países vencedores. O tratado ainda exigia que o exército da Alemanha não poderia passar de 100.000 homens. Estabelecia também a devolução de territórios à França, as ricas regiões de Alsácia e Lorena. A crise de 1929, também chamada de Grande Depressão, afetou os Estados Unidos da América e todo o mundo capitalista. A situação na Alemanha era grave. A inflação, desemprego, desvalorização da moeda alemã e o aumento da desigualdade social contribuíram para o sentimento de revanchismo. Em 1933, Adolf Hitler chega ao poder. Com discursos nacionalistas e esperançosos, Hitler conquistava cada vez mais adeptos à sua causa nazista. E não podemos esquecer que o nazismo trouxe aí vários benefícios para a Alemanha. Hitler tinha tirado o país da maior crise de sua história, criado leis e campanhas boas para o país. Adolf Hitler criou uma lei que punia severamente as pessoas que cometiam crueldades aos animais. Liderou também a primeira campanha anti-fumo da Idade Moderna. Em seu famoso livro Mein Kampf, Minha Luta em português, Hitler jurou destruir a França e a Inglaterra pela imposição ao Tratado de Versalhes. E desde sua chegada ao poder, Hitler cometeu várias violações ao Tratado de Versalhes. Mas devido à sua feroz batalha contra o comunismo, a França e a Inglaterra o deixam livre. Em 1936, os Estados Unidos aprovam a Lei de Neutralidade, para evitar que fossem arrastados novamente para uma guerra europeia. Assim, Adolf Hitler estava livre para continuar a sua expansão. Havia apenas uma potência para se opor a Hitler: a União Soviética. Na Itália, o fundador do fascismo, Benito Mussolini, já estava no poder. Depois da marcha dos fascistas sobre Roma em 1922, o rei renunciou ao poder e entregou a Mussolini. Na Ásia, o Japão era uma grande potência industrial, e isso levou o país a procurar ajuda de países que possuíam grande poder. O expansionismo do nazifascismo na Europa e do Japão no Oriente aproximou os governos dos três países. O interesse levou a Alemanha e a Itália a formarem em 1936 o eixo Roma-Berlim. Em seguida, a Itália juntou-se ao Japão no Pacto Anti-Comintern, constituído para frear a expansão do comunismo e da União Soviética. Em 1940, o eixo ganhou a adesão do Japão. O próximo passo da Alemanha
foi mobilizar as tropas para a fronteira com a Tchecoslováquia, com a clara intenção de anexar os Sudetos, região tcheca onde viviam muitos alemães. A ameaça contra a Tchecoslováquia levou os governos da Alemanha, Itália, Grã-Bretanha e França a se reunirem na Conferência de Munique em 1938. Cerca de 20% do território tcheco, uma área rica em minérios, passou para a mão alemã. A Eslováquia separou das regiões tchecas e tornou-se um país de influência alemã. Um ano após o acordo, Hitler apossou-se da região tcheca. O Acordo de Munique foi uma grande conquista para Hitler. Enquanto os britânicos e franceses achavam que a guerra estava sendo evitada, Hitler preparava a invasão à Polônia. A guerra na Europa estava cada vez mais perto. Em 23 de agosto de 1939, a Alemanha nazista e a União Soviética assinaram em Moscou o Pacto de Não Agressão. O objetivo de Hitler com esse pacto era evitar que a Alemanha lutasse em duas frentes, ou seja, a frente ocidental e a frente oriental. Com o pacto, Hitler teve que se preocupar apenas com a frente ocidental. Os verdadeiros objetivos de Stalin eram desconhecidos. Ele simplesmente poderia ter feito aliança com as potências ocidentais para tentar derrubar Hitler, porém não fez. Alguns soviéticos arriscam dizer que Stalin queria deixar Hitler e as potências ocidentais se autodestruírem. Em 1º de setembro de 1939, o exército alemão cruza a fronteira da Polônia. A invasão da Polônia foi chamada de Operação Fall Eyes. Foi o estopim para a guerra na Europa. 2 dias após a invasão, a França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha nazista. 16 dias depois, a União Soviética também invade a Polônia. Hitler e Stalin dividiram o território polonês em áreas de ocupações. A União Soviética ficou com o leste do país, enquanto a Alemanha ficou com o norte e sul. Esta queda foi a invasão da França e dos Países Baixos pela Alemanha nazista no dia 13 de maio de 1940. Ao mesmo tempo em que Hitler lançava uma campanha na França, ele invadia a Holanda e a Bélgica, que foram derrotadas rapidamente. A batalha pela conquista da França durou apenas 39 dias. Mussolini, em apoio a Hitler, declarou guerra à França e à Inglaterra. A batalha terminou com a rendição da França e com a evacuação das tropas britânicas. Esta vitória implacável dos alemães criou um mito de invencibilidade. Hitler era cada vez mais temido no mundo. A invasão ocorreu às 3h15 da madrugada do dia 22 de junho de 1941, pelas forças do eixo. A operação é considerada a maior campanha militar da história, com 153 aviões, 600 mil viaturas motorizadas, 3.500 carros de combate, 7.000 peças de artilharia e 2.700 aviões. Foram mais de 3.500.000 soldados do eixo que marcharam até a União Soviética, em uma frente que estendia por mais de 1.400 quilômetros, do Báltico ao Mar Negro. A União Soviética foi invadida por todas as forças do eixo de uma vez só: Alemanha, Itália, Finlândia, Croácia, Hungria e Eslováquia. O Pacto de Não Agressão foi quebrado. A União Soviética, que até então era um país neutro, passou para o lado dos aliados. 7 de dezembro de 1941, a Marinha Imperial Japonesa ataca Pearl Harbor. O primeiro torpedo estourou em Pearl Harbor às 7h55 da manhã, horário local. Em seguida surgiram cerca de 400 aviões japoneses, que em 2 horas devastaram a frota americana que estava no porto.
Dos 400 aviões japoneses que foram usados no ataque, apenas 29 aviões foram abatidos e outros 74 ficaram danificados. Enquanto 188 aviões americanos foram destruídos, 21 navios e 8 encouraçados abatidos. Um deles afundou com mais de 1.000 soldados. No dia seguinte, o presidente americano Roosevelt discursa ao Congresso e declara estado de guerra. E 4 dias após o ataque em Pearl Harbor, Hitler discursa em hashtag e declara guerra aos Estados Unidos da América. Em 1941, além da guerra ter atingido seu auge, tornou-se uma guerra global.